temos o mesmo Pai, aqui corre o mesmo sangue, o sangue precioso de Jesus. E estou feliz de estar aqui nesse culto do sobrenatural e com um tema tão importante, né? Meus filhos não serão escravos. E é verdade, porque Deus nos criou para a liberdade. Cristo veio fazer com que nós fôssemos livres, sabe? Para reinarmos nessa terra, reinarmos com a nossa família. E Satanás, a função dele é escravizar o ser humano. Então, é muito importante quando a gente entende isso, que nós estamos aqui para liderar, governar nessa terra, né? Implantando o reino de Deus. E a função de Satanás é escravizar o ser humano para que ele não tome posse desse decreto que foi lançado ali no Éden, no ambiente do Éden. Você vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, 28, que quando Deus criou aquele casal, ele disse: vocês vão frutificar, ter filhos, multiplicar, se tornar empreendedores, liderar e governar essa terra. Como? Formando famílias aqui nessa terra. Então, a função de Satanás é destruir as famílias. A função dele não é multiplicar, é dividir. Deus decretou: vocês vão multiplicar, encher a terra e governar. E aí a função de Satanás é dividir. E começou ali no ambiente do Éden. Para que não se formasse uma família para liderar e governar nessa terra, Satanás interferiu no casal, influenciando aquele casal para pecar e se tornar escravo do pecado, para ter uma mente limitada, para não multiplicar e liderar nessa terra. E aí entrou naquele casal um ambiente de divisão. Então, a função de Satanás para destruir a família é dividir o casal, é dividir a família, é trazer um clima, né, de guerra, de batalha. Então, é muito importante quando os pais entendem isso, que Deus criou o ambiente da família para ser um ambiente de paz, um ambiente harmonioso, onde a presença de Cristo é constante, para que essa família possa crescer, multiplicar e dar continuidade ao reino de Deus nessa terra. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, meus filhos não serão escravos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Êxodo, né? Porque a gente vê aí que a função de Satanás é essa, é trazer o ser humano para ser escravizado por pessoas e pelo pecado. E aí vocês conhecem essa história aí do livro de Êxodo, que é a história de Moisés. E naquele momento, né, o povo estava sendo escravizado no Egito. José foi para o Egito, olha que coisa interessante, como escravo, mas como escravo ele não tinha mente de escravo, ele tinha uma mente livre, de liderança, sabe, de governo. E ali no Egito, na casa de Potifar, ele tinha uma mente tão livre, e nessa mente livre de liderança e de governo, ele tinha autonomia espiritual, emocional e física. Ele não se via como escravo, ele se via como alguém muito importante, e ali ele deu o seu melhor com excelência. Ele serviu naquela casa muito bem, né? E aí você sabe que Satanás, ele não quer que você cresça, ele não quer que você se desenvolva, ele não quer que você ocupe espaço, nem você, nem a sua família. E ali jogou pesado contra José, usando a mulher de Potifar. Mas quem tem mente livre não se escraviza às circunstâncias. José tinha uma mente livre, então ele não ficou escravo das circunstâncias. Ele não deixou de agir com excelência, independente das circunstâncias. E dali ele foi para a prisão, olha. E na prisão ele tinha uma mente livre, de liderança, sabe? De governo. E lá ele se saiu tão bem que vocês já sabem a história, que dali ele foi para a casa do faraó, está ali governando junto com ele. Então, se você não quer que seus filhos tenham mente de escravo, você tem que ter uma mente livre para você ser uma pessoa que governe a você e a sua família. Por que José, lá em tudo que ele passou, ele tinha uma mente livre, uma mente de liderança, uma mente de governo? Porque ele teve um pai para se espelhar. Ele teve um avô para se espelhar.
ele teve Abraão, que foi um homem que entendeu o que Deus falou para ele. Você vai para uma terra, e lá você vai formar uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Houve uma bênção geracional no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material para Abraão. E aí a gente já sabe que a geração de Abraão vem José e tomou posse disso. Não é porque você tem a bênção de Deus na sua vida que você não vai passar por adversidade. Porque nós estamos aqui num treinamento. E quando nós passamos por adversidade, não é para que a gente perca as oportunidades que Deus tem dado, nem para que a gente não desenvolva os propósitos que Deus tem. Quando nós passamos por adversidades, é um treinamento para que quando a gente chegar em lugares altos de liderança e governança, a gente possa entender que tudo que nós somos, que tudo que nós fazemos vem de Deus, quando nós nos submetemos à vontade dEle. Então, Josué entendeu isso. Por isso, por onde ele passou, ele deu um exemplo de quem tinha uma mente livre, não escravizada. E aí é tão interessante que quando você vê que o povo, né, de Israel cresceu tanto ali no Egito, que o faraó que estava agora em exercício não sabia mais quem foi José, esqueceu quem foi José, os feitos que ele fez para aquele povo. E aí ele começou a ficar com medo dos descendentes de Jacó ali naquela terra, porque eles cresceram muito, porque havia uma palavra profética sobre isso. E aí eles ficaram com medo e falaram assim: nós temos que derrotar esse povo, que escravizar esse povo, porque eles estão crescendo muito, e se nós passarmos por uma guerra, quem sabe eles podem se aliar ao nosso inimigo e nos vencer e nos derrotar. Hã? Então, nesse momento, houve uma sentença sobre o povo hebreu que estava ali no Egito. E qual foi a sentença? É que eu quero ler com você aí, que está no livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 22. Houve uma sentença sobre aquele povo, né, que já estava escravizado, já sofria ali, sabe? Aquele ambiente ali no Egito. E diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Sabe o que eu aprendo? Naquele momento havia um sistema para escravizar a todo aquele povo que Faraó lançou. Então mandou matar todos os meninos, porque eles estavam com medo que aqueles homens iam crescer, né, iam liderar e governar e poderia vencer o povo do Egito. Mas tinha um casal ali que, mesmo estando vivendo debaixo de um jugo de escravidão, não tinha mentalidade de escravo. Olha que coisa interessante. Eles estavam vivendo debaixo de um jugo de escravo, sofriam. Já estavam há muitos anos, há mais de 300 anos, sofrendo como escravos. Então, o povo hebreu estava vindo numa geração de escravidão. Bisavô, avô, pai, tio, tudo debaixo de uma escravidão de vários faraós, de vários reis que passaram ali no Egito. Mas tinha uma família, um casal, que mesmo debaixo de um sistema de escravidão, não tinham mentalidade de escravos. Tinham uma identidade, a mentalidade de filhos de Deus. Tinham a mentalidade livre para decidir sobre a sua vida. Eles não ficaram debaixo daquele sistema demoníaco. Então, sabe o que eu aprendo? Nós hoje vivemos nesse mundo debaixo de um sistema maligno, diabólico, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas você não faz parte do sistema desse mundo. Você faz parte do sistema do céu.
E como nós fazemos parte do sistema do céu, a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade de Cristo. Mas eu vejo hoje muitos pais aceitando o sistema escravizador do mundo. Faraó representa o sistema do mundo. E a função de Faraó naquela época era destruir todas as famílias dos hebreus. E hoje, Faraó simboliza, representa o sistema do mundo dominado por Satanás. E qual é a função do sistema do mundo hoje? Destruir a família no modelo judaico-cristão, que Deus determinou para que reinasse nessa terra. E nós, como igreja, nós somos o modelo de família judaico-cristão. Um homem, uma mulher e a sua prole, e os seus filhos. É esse sistema maligno que hoje quer destruir esse modelo que vem de Abraão e Sara. Está lá em Gênesis 12:2. Abraão, você vai ser um modelo. Eles vão seguir o seu modelo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é esse modelo judaico-cristão, baseado em Abraão e Sara, que Satanás tenta destruir. Sabe? Então é muito importante que você entenda esse segredo. É por isso que nós não podemos nos basear nesse sistema do mundo, nessa batalha cultural que nós vivemos. Nós vivemos hoje uma verdadeira batalha cultural e espiritual. A ideologia de gênero está aí, querendo desfazer o modelo judaico-cristão. Ensinam para os teus filhos lá na escola. Você nasce sem sexo definido. É você que vai escolher se você quer ser um menino ou uma menina. Casamento não é só entre um homem e uma mulher, pode ser de homem com homem, de mulher com mulher. Hoje, famílias pode ser trisal, 2 homens com uma mulher, ou uma mulher com 2 homens. Né? Vai ter agora um seriado, eu já estou aconselhando aqui para ninguém assistir na Globo, falando sobre famílias que você pode ter 2, 3, 4 se relacionando, que você tem liberdade para escravizar o ser humano, adoecer o ser humano. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que a nossa batalha hoje, o faraó que a gente luta hoje, é o sistema que está dominando nesse mundo. Então, a gente, como pai, tem que ter muito cuidado com o que você está permitindo entrar na mente dos seus filhos. O que eu aprendo é que Joquebede e Arão, os pais de Moisés, independente do sistema, do que Faraó falou, não tinham mentalidade de escravos. Tinham uma mente livre. Sabe? Entenderam que eram filhos de Deus e estavam ali cumprindo um propósito da parte de Deus. E por isso, eles não aceitaram o decreto de Faraó. Eles não jogaram o menino no rio. A primeira coisa que eu quero dizer para você que tem uma família aqui nessa noite: não aceite o caos como natural na sua família. Deus não é Deus de caos, Deus é Deus de paz, de harmonia. Quem quer lançar o caos na tua família é Satanás. A função de Satanás, como eu disse, é desunir, é dividir para criar o caos. Aquele casal vivia numa harmonia, em paz, ali no ambiente do Éden. E Satanás convenceu aquele casal a desobedecer um princípio que Deus determinou. E ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal entrou. E o mal causou o caos na vida daquele casal. A partir daquele momento, a desarmonia entrou. O caos entrou. Então, a função de Satanás, guarde isso, é causar
o caos dentro da sua família. O desentendimento entre marido e mulher, o desentendimento entre pais e filhos, a doença pode causar um caos, a crise financeira, a crise conjugal. Então, se você quer que seus filhos não sejam escravos, o casal tem que entender que vocês não vão poder aceitar o caos como natural na vida de vocês. Primeiro no casamento de vocês, porque o casamento de vocês, se estiver com problema, vai interferir na vida dos filhos. Ali, Joquebede e Arão salvaram Moisés porque eles estavam em concordância. Havia harmonia naquele relacionamento. Havia concordância no mundo espiritual, no mundo emocional e no mundo físico. Porque, com certeza, quando houve esse edito de Faraó para mandar lançar todos os meninos no rio, diz que ele era novinho, o bebê, e Joquebede teve que esconder Moisés por 3 meses. Você já pensou? Esconder uma criança dentro de uma casa sem fazer barulho, porque talvez se não houvesse concordância, Arão poderia dizer assim, não, se eles verem que tem um bebê aqui em casa, vai morrer todo mundo. Vai matar você, vai me matar, vai matar a Miriam, vai matar os outros filhos. Então, eu não quero, eu não concordo. Quem aqui quer que seus filhos não sejam escravos? Então, há um compromisso, há um posicionamento a partir dos pais. Há um posicionamento a partir de vocês. Se vocês não querem que seus filhos sejam escravos, vocês vão ter que ter um posicionamento para fechar todas as brechas para Satanás não agir em área nenhuma da vida de vocês. Porque ali, os dois estavam em concordância no mundo espiritual, no mundo emocional. Porque todos dois colocaram a fé em ação. Nós vamos correr risco, mas nós não vamos perder o nosso filho. Nós vamos estar unidos aqui em fé, clamando, pedindo a Deus, podendo correr risco de vida, mas nós vamos lutar pelos nossos filhos. Se posicionem como os pais. Se posicione como pai e mãe. Não abra brecha no relacionamento conjugal de vocês. Não abra brecha no relacionamento conjugal de vocês. Estão me ouvindo? Que a oração vai ser ouvida. Vai haver vitória na tua casa. Vocês não terão filhos escravos. Ali, Moisés não se tornou escravo. Os pais eram. Mas Moisés também não tinha mentalidade de escravos. Deus precisava de um libertador para aquele povo. Então precisou de um casal que tivesse uma mente livre para ter um filho para libertar aquela nação. Vocês querem que os seus filhos não sejam escravos no sistema? Tenham a mente livre. Tenham uma mentalidade que vocês são filhos de Deus, que vocês estão aqui para reinar e governar nessa terra. E como é que eu te provo que eles agiram em concordância? Abre a tua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. A Bíblia é linda, né? Os pais de Moisés estão lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, heróis da fé. Eles agiram em concordância de fé. Se você não quer que seus filhos sejam escravos, você e seu cônjuge tem que ter unidade de fé. Servindo ao mesmo Deus, amando ao mesmo Deus, honrando ao mesmo Deus, obedecendo aos princípios de Deus na casa de vocês, sendo modelo, sendo exemplo, porque os filhos até os 7 anos, eles aprendem por modelagem. Está aqui no inconsciente, tudo a criança está vendo, tudo a criança está ouvindo, o que se fala. Ela aprende palavrão, é dentro de casa. Ela aprende a ver um pai ranzinza e uma mãe ranzinza dentro de casa. Ela vai aprender os hábitos. Ela vai moldar o caráter dela, a personalidade dela, olhando para os pais. Não quer que seus filhos sejam escravos? Tenha a mentalidade de Cristo. E viva em harmonia. Ah, Elisete, meu marido não é cristão.
Sim. Você vai ver lá Paulo falando para Timóteo. Timóteo, 2 Timóteo 1,5, que haja em ti a mesma fé sincera, que houve em tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Fé sincera. Irmã, seu marido não é cristão, mas tem uma fé sincera. Seja uma mulher de fé, uma mulher que ame esse marido, valorize esse marido. Não fala mal desse marido de jeito nenhum, sabe? Enalteça esse marido e você vai ver, seus filhos não terão mentalidade de escravo. A mesma coisa se a mulher não é cristã e o marido está aqui, Ame essa mulher, valorize essa mulher, respeite essa mulher, honre essa mulher. Você vai estar ensinando os seus filhos a serem homens que vão valorizar as mulheres. Sabe? Até os 7 anos, seus filhos estão sendo modelados pelos pais. Eles estão vendo o relacionamento de vocês, o que vocês falam, como vocês lidam com as coisas de Deus. É muito importante quando a gente entende isso. Sabe? Olha o que está falando aqui, Hebreus 11, 20, o 33, ao 23, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses, por quem? Por quem? Então não foi só Joquebede, Arão estava nisso também. Ele autorizou a mulher, eu vou correr risco também. Se tiver que morrer, morre todo mundo. Mas nós não vamos deixar de servir a Deus e não vamos matar nossos filhos. Foram escondidos por seus pais porque viram que era um menino formoso. Há umas versões de um menino especial, um menino, sabe, escolhido. E não temeram o mandamento do rei. Tem gente que por muito pouco está deixando os filhos para lá. Não quer nem saber. Não quer nem se sacrificar. Fazer um jejum, participar de uma campanha, está desistindo. Não tem mais jeito. Que se vire. Não, lute pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos. Porque eu creio que se você for fiel a Deus, você vai entrar no céu com a sua família. Levanta a sua mão e repete assim comigo. Senhor Jesus, começa o milagre que o Senhor quer fazer na minha família, com a minha vida. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor, como um instrumento teu na minha casa. Que eu seja um exemplo de fidelidade às tuas palavras na minha casa. Eles se arriscaram, porque eles viram algo de especial em Moisés. Filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. Que você possa sempre olhar para os seus filhos e ver que eles são importantes, que eles são especiais, sabe? Porque a gente só faz amor, gente. Quem dá filho é Deus. E não importa como eles vieram a essa terra, se foi fruto de um estupro, de uma gravidez inesperada, só fizeram sexo, só fizeram amor. Quem dá filhos é Deus. E se Deus te deu filhos, pode ter certeza que Ele te deu filhos para cumprir um propósito nessa terra. E esse propósito conta com você. Com a criação que você está dando para eles, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar toda a nossa criação. Então, a primeira coisa, não aceite o caos como natural. A dificuldade faz parte. Todos os pais passam por adversidades. Não aceite que o sistema escravize os seus filhos. Nós estamos numa verdadeira batalha cultural. Paulo diz, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 ao 5, ele diz assim: porque as armas da nossa batalha, ou da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas na mente. E aí ele diz que nós temos que levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, muito cuidado com aquilo que você coloca na sua mente. Muito cuidado com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você está vendo, porque vai interferir na sua mente, vai interferir na sua vida espiritual, vai interferir nas suas decisões dentro da família.
Porque o que a gente está ouvindo aí, não tem mais jeito para o Brasil, né? Não tem mais jeito para as pessoas. Não, enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, nós vamos reinar nessa terra e tem jeito sim para tudo nessa vida. Quando você coloca Deus como Senhor da sua vida. Foi o que aconteceu com aquele casal. Eles não aceitaram aquele decreto de Satanás. Nosso filho não vai ser escravo. Eu vou esconder Moisés. Porque Deus tem algo específico com Moisés. Né? Então, muito cuidado com o que você fala para os seus filhos. Muito cuidado com as palavras proféticas. Porque a nossa boca tem poder, nossas palavras têm poder. Com certeza, ali estava Moisés, ali com 3 meses, e Joquebede e Arão orando, intercedendo o tempo todo, até que Deus deu uma iluminação para Joquebede. Você vai fazer um cestinho, você vai betumar esse cestinho, e você vai colocar no rio. Olha a fé. Olha a fé daquela mulher, olha a fé daqueles pais, olha a fé de Miriam ali acompanhando aquele cestinho. Vocês já sabem a história, que a princesa estava tomando banho, olhou aquele bebê no cestinho, ele começou a chorar, e ali apareceu Miriam. Eu tenho uma ama de leite para ele, e vocês sabem que, olha, Deus honra a nossa fé, porque Deus honrou a fé daquele casal. Moisés não morreu, e Joquebede ainda ganhou dinheiro para cuidar do seu filho. Olha, quem tem mente livre, o que acontece? Os milagres, o sobrenatural acontece. O natural seria ele morrer. Mas aquele casal não aceitou o caos como natural. Não, matar meu filho nada. Eu vou colocar no rio, eu vou orar, Deus vai fazer um milagre. Eles fizeram o que podia. Você quer o sobrenatural na sua vida? Você está fazendo o que você tem que fazer? Joquebede estava precisando do sobrenatural, mas ela fez o que competia, o que ela tinha que fazer. Ela fez aquele bercinho, betumou e colocou no rio. Só vai acontecer o sobrenatural na sua vida e na minha vida quando nós fizermos a nossa parte. Você não quer que seus filhos sejam escravos? Você tem que fazer o natural, a sua parte, como pai e como mãe. Priorizando Deus na sua vida, colocando Deus em primeiro lugar. Se fizermos isso, Deus vai agir com mão forte, fazendo o sobrenatural. Vocês creem nisso? Eu creio. E foi o que aconteceu, que eu aprendo. Quando eu estava estudando hoje isso, eu falei, nossa, eles fizeram a parte deles, e Deus fez o sobrenatural. Fez aquele bercinho flutuar, cair na mão da princesa. A princesa olhou, viu aquele menino chorando, era diferente. Na hora, Miriam chega. Gente, não é coincidência não, é Deus agindo o tempo todo. Sabe, não é coincidência, é Deus agindo. Você crê que Deus está agindo na tua vida? Na vida do cristão não tem coincidência. Tem Jesuscidência. Ele está agindo. Porque a princesa mandou logo chamar uma ama, Miriam, prontamente. Olha a ação, olha a atitude da família. Eu tenho alguém, e chama a mãe. E a mãe ganha para cuidar de Moisés. Para dar o fundamento, para dar a base na vida de Moisés. Então é muito importante quando a gente entende isso. Não aceite o caos como natural. A outra coisa que eu aprendo, o posicionamento espiritual daquele casal não salvou só Moisés, salvou o povo hebreu. E a gente está aqui por causa desse casal. Tem atitudes de fé na nossa vida que não vai ser só para a minha vida e para a tua vida, não. Vai ser para a tua família e para a tua geração. Então, vale a pena a gente colocar nossa fé em ação, irmãos. Você não está usando a sua fé em vão, não. A Bíblia diz em 1 João 5,4, sabe? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa foi a fé daquele casal. O posicionamento de fé daquele casal, que salvou a vida de Moisés. E Moisés foi quem tirou aquele povo da escravidão do Egito. Então, foi geracional o posicionamento daquele casal. Seu posicionamento espiritual hoje vai salvar o futuro da sua casa e da sua geração.
Você toma posse disso? Seu posicionamento espiritual hoje, como homem de Deus, mulher de Deus, que obedece os princípios da palavra de Deus, vai salvar a sua casa e a sua geração. E você vai reinar com Cristo nessa terra, com a sua família e com a sua geração. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio porque Moisés entendeu isso. Ele falava com aquele povo do que Deus tinha feito, ele avisava aquele povo. Quando você vê Deuteronômio 6,4, Moisés está dando um alerta para as famílias, para aquele povo. Ele está falando: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E fale disso para os seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao passear. Onde vocês estiverem, priorize esse Deus. O Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Ele estava sempre falando para o povo, porque ele teve essa referência dentro da sua casa. Seus pais foram modelo de fé para eles em todas as atitudes. E é por isso que ele pôde depois, mesmo sendo criado lá no palácio, ele não se deixou levar pela posição social, pelo status que ele tinha, porque ele foi fundamentado nas promessas de Deus para a vida dele. Ele entendeu esse segredo. Eu tenho certeza que se você der uma boa base para os seus filhos, se você der um bom fundamento, eles não vão se esquecer das promessas de Deus para a vida deles. Eles podem até se afastar, porque a Bíblia dá exemplo do filho pródigo. Não é verdade? O pai do filho pródigo, ele tinha tanta convicção da educação que ele deu para o seu filho, do fundamento que ele deu para o seu filho, que quando o filho chegou numa idade, que quis se revoltar, que quis ter a sua independência, que quis sair da casa, ele falou: você quer? Pode ir. Você quer herança? Eu vou te dar também. Ele sabia a semente que ele lançou. E ele sabia que na hora certa aquela semente ia crescer, florescer e frutificar. Porque aquele menino saiu, fez tudo o que queria fazer, até chegar ao ponto de comer bolota de porco, de ficar na pior, de ficar na miséria. Mas lá naquele momento, quando ele estava comendo bolota de porco, de quem que ele lembrou? De quem? Da casa do pai. Dê um bom fundamento para os seus filhos. Seja exemplo para os seus filhos. E pode ter certeza, seus filhos podem ir para as drogas, para a prostituição. Eles vão quebrar a cara. Mas na hora que eles estiverem lá no poço, eles vão lembrar da casa do pai. A casa do meu pai e da minha mãe tem paz. A casa do meu pai e da minha mãe, eu tinha abrigo, eu tinha acolhimento, eu tinha consolo, eu tinha amor, eu tinha afeto, eu tinha palavras de vitória. Teu filho vai lembrar. E ele vai voltar em nome de Jesus. Nada está na Bíblia à toa, gente. Sabe? O filho pródigo tinha tanta convicção do fundamento que ele deu, do exemplo que ele era, da base que ele colocou naquele filho, que ele sabia que o filho ia voltar. E sabe por que ele sabia? Porque ele tinha pronto a sandália, o anel e a capa. Que você tem a sandália, o anel e a capa. A autoridade, a unção e o foco na tua vida, que teus filhos vão lembrar de você e vai vir para a tua casa. Vai chegar lá, e quando chegar lá, você vai colocar o anel, a autoridade. Você vai colocar a capa, você vai transferir a unção que você tem. E você vai colocar a sandália, ele vai continuar nos mesmos caminhos que você está para chegar a reinar com Cristo nessa terra como você. Aquele pai tinha essa convicção, ele tinha posicionamento. Ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito dele como pai na terra. E ele cumpriu. Por isso ele deu tudo. Você quer? Eu vou deixar, porque os nossos filhos, eles têm que ter as histórias deles, eles têm que ter as experiências deles. Tá? Porque Deus, como pai, deu o livre-arbítrio para a gente.
Deus não criou robô, Deus não obrigou ninguém, Ele não é Deus, falou, ó, vocês estão aqui, pode comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão, porque o dia que comer, vai morrer. Então, se é Deus que é Deus, dá o livre-arbítrio, você não pode obrigar seu filho a fazer o que você quer. Você vai ser um modelo e um exemplo para ele, mas ele vai ter que fazer as escolhas dele e ter as experiências dele. Então, eu conheço filhos de... Né? Eu tenho irmãos mesmo que se afastaram da igreja, meu pai era exemplo, minha mãe também. Mas eles tiveram que ter as experiências dele. Está aí o pastor Odilon, vocês já sabem. Né? Se envolveu com droga, ficou muitos anos. Mas quando ele estava lá no poço, ele se lembrou, peraí, eu tenho referência. Eu sei que eu tenho pai e mãe. Eu sei a quem meu pai e minha mãe servem. Eu sei que eu estou aqui, estou no caminho errado, então eu vou voltar. Eu vou voltar para pegar minha capa, meu anel e minha sandália, porque eu vou dar continuidade. Seus filhos vão dar continuidade ao que Deus tem dado a você, ao legado que Deus tem dado para a tua família. Satanás não vai ter nenhuma legalidade e nem vai impedir o legado que Deus tem para a tua família e para a tua geração. Continue firme, porque o pai daquele menino ficou firme, sabe? É muito importante quando a gente entende isso. Seu posicionamento espiritual vai interferir na sua casa. O filho pródigo voltou, sabe? E eu tenho certeza que o filho pródigo voltou, assim como Moisés, né? Voltou também para a sua família e voltou para libertar aquele povo, porque os pais clamavam pelo filho. E que bom que você está aqui hoje nesse culto do sobrenatural. E nós já clamamos aqui pelos filhos. E nós vamos fazer uma declaração profética aqui no final. Então, é muito importante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 3:8. Olha que coisa interessante. Deus está ouvindo a sua oração. Eu não sei há quanto tempo você está clamando por um filho. Ah, Elisete, meu filho já está há 10 anos fora. Ah, Elisete, meu filho está na igreja, mas ainda não se comprometeu. É um pé na igreja, um pé no mundo. Você vai clamar e eu creio que na hora certa o Espírito Santo vai agir. O segredo é não desistir. Tá? Então, o que eu aprendo aqui é que Deus estava atento à fé daquele casal e ao clamor deles por Moisés. Deus estava atento. E aí a gente vê aqui no capítulo 3, o versículo 8, que diz assim. Olha que coisa linda, como valeu a pena, né? Aquele casal clamar por Moisés. E agora, como Moisés aprendeu que o clamor dos seus pais surtiu efeito sobre a vida deles, Moisés estava fazendo agora a mesma coisa pelo povo. Olha aqui, vamos ler o 7 e o 8, que diz assim. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido, Moisés, o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Se você está aqui nessa noite, você está pensando, eu estou fazendo essa campanha, será que Deus está ouvindo? Eu já estou aqui, já fazendo há tantos anos orando, tem 10 anos que eu estou orando pelos meus filhos, continue clamando. O clamor dos pais de Moisés por ele, foi exemplo para Moisés, ser também a pessoa que iria clamar pelo povo. E ensinou o povo a clamar. Jeremias 33:3 fala o quê? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar é orar, é expressar,
sabe, com toda a fé, com toda a convicção, sabe, a sua confiança em Deus. Deus, eu declaro no nome de Jesus, eu clamo a Ti e eu sei que meu filho vai ser liberto em nome de Jesus. Eu vou ver meu filho sendo um homem de Deus, minha filha sendo uma mulher de Deus. Satanás não vai ter legalidade sobre a minha geração. Assim como Moisés foi fruto da intercessão dos seus pais, ele vivenciou, sabe, a bênção de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua vida, da intercessão do seu pai. Depois ele foi o intercessor daquele povo. Ele sabia o valor da intercessão, ele entendeu o poder da intercessão. Irmão, irmã, não desista de interceder não. Ore todos os dias pela sua família, pelos seus filhos, por cada um individual, por cada um. Declare palavras proféticas. Olha que coisa linda. Lá em Marcos 9:14, né? Jesus chega, um menino lunático, que era mudo, surdo, que se jogava, né, na lama, e aí os discípulos foram tentar expulsar o demônio daquele menino e não conseguiram. Aí Jesus foi lá e expulsou o demônio daquele menino. Aquele menino estava cativo de Satanás, estava opresso por Satanás. E aí os discípulos ficaram admirados. Por que nós não conseguimos? Esse tipo de demônio só se expulsa com o quê? Oração. Você jejua pelos seus filhos? Você tem jejuado pela sua casa? Você tem jejuado por um parente que está longe? Gente, jejum e oração é algo extraordinário no mundo espiritual. Aquele menino ficou liberto quando Jesus expulsou aquele demônio e ensinou para os discípulos que não expulsaram. Esse tipo de demônio só se expulsa com oração e jejum. Tem situações na nossa vida que a gente só vai vencer com oração e jejum. Você vai ter que fazer um sacrifício a mais pela sua família. E Deus vai te honrar, sabe? Aproveita já a sexta-feira, que é do sobrenatural. Faz um jejum nessa sexta-feira pela sua família, já que é pelos filhos. Você faça pelos seus filhos. Você coloca lá a lista, o nome dos seus filhos. E você vai jejuar. E quando você for entregar o seu jejum, você vai colocar o nome desses filhos diante do Senhor. Eu estou fazendo esse sacrifício, esse pequeno sacrifício. Um jejum de meia-noite, né? A meio-dia, 1h. Deus vai te direcionar em favor dos meus filhos. E você vai ver. Você vai ver o milagre de Deus na sua família. Quando você entende isso. Então é importante quando a gente coloca a nossa fé em ação e a gente faz o sacrifício. E é muito importante que o que você está fazendo em favor dos seus filhos, eu já falei aqui, não é só em favor dos seus filhos, vai ser em favor dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus trisnetos, dos seus da sua, porque enquanto Jesus não voltar, você vai ter geração aqui nessa terra. Então não é só em favor dos seus filhos, não. É em favor da nossa geração. Foi isso, sabe, que o pai do filho pródigo entendeu. Por isso que ele tinha a confiança que o seu filho ia vir. Ele não estava investindo só no filho dele. E por isso ele colocou o anel, a sandália e a unção, a capa. Porque ele sabia que ele estava transferindo algo para o seu filho, que não seria só para o seu filho, seria para a sua geração. Que você possa entender esse segredo. Josué também entendeu esse segredo, quando ele faz essa declaração linda. Lá no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, que ele diz, olha, vocês vão poder servir a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a autonomia, olha a autoridade de Josué para falar isso. Josué estava falando por ele, pela sua esposa e pelos seus filhos. Será que você como pai tem essa autoridade aqui nessa noite para falar? Pela sua esposa e pelos seus filhos? Será que você, que é mulher, que só você é cristã na sua casa, você tem a confiança e a autoridade para falar isso? Se você priorizar Deus, se você obedecer os princípios da palavra de Deus, eu te garanto que você tem autoridade para falar isso. Você vai ter autoridade para declarar, mesmo que no momento esteja um caos. Mas se você prioriza Deus,
se você obedece os princípios da palavra de Deus, eu te declaro, você vai ter autoridade para, pela fé, declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém vai se perder da sua casa. Coloque a sua fé em ação e seja fiel a Deus e obedeça aos princípios da palavra de Deus, e pode ter certeza que Deus vai cumprir, sabe? Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar o teu posicionamento, Deus vai honrar a tua confiança nele. Seja fiel, porque Josué fez essa declaração, porque ele tinha convicção das atitudes dele, da fé que ele tinha em Deus, do exemplo que ele foi. Então ele podia dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é tão lindo que ele declara, lá no livro de Josué, no capítulo 21, uma palavra profética linda, que eu amo, Josué 21, 45. Olha a declaração que ele faz: de todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. Quem é o Israel de hoje, gente? Eu e você. Hoje nós somos o Israel de Deus. Então que você possa tomar posse dessa promessa que Josué declarou. De todas as promessas que Deus tem para a minha vida, para a minha família, para a minha geração, nenhuma delas vai falhar. Todas elas irão se cumprir. Em nome de Jesus. No que depender de mim, eu vou ser fiel. Se você é fiel, Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu estou lembrando aqui de Paulo, né? Quando ele foi livre ali da cadeia, que aquele homem que estava ali ficou desesperado. Aquele homem que estava ali na cadeia, que era o que estava guardando. E agora, como é que vai ser? O que vai ser de mim? Aí o que Paulo diz para ele? Lá em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E ele creu. E ele acreditou. E depois Paulo foi na casa dele, pregou, a família toda se converteu e todos se batizaram. Olha, é a fé, irmãos. Eu não sei, você pode estar aqui hoje, só você é salvo na tua casa, mas eu declaro, a tua fé vai contagiar a tua família. O teu comportamento, a fé que você tem depositado em Deus, vai alcançar toda a sua família. Foi o que Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo, você e toda a sua casa. Que você possa tomar posse dessas promessas, que foi o que aquele casal, sabe? Joquebede e Arão, acreditaram nas promessas de Deus. Viram que havia algo especial em Moisés. Seus filhos são especiais. Seus filhos são promessas de Deus. Seus filhos vieram a essa terra para cumprir um propósito. E esse propósito conta também com a nossa parte, com a nossa ajuda, que você possa manter a sua fé. E para finalizar, eu anotei aqui, né? Atitudes que irão garantir que nossos filhos não serão escravos do sistema. Eu coloquei aqui algumas atitudes que a gente deve desenvolver para que os nossos filhos não sejam escravos do sistema do mundo. Ore e jejue por eles, uma vez por mês, né? Quem sabe, de 15 em 15, uma vez por semana, Deus vai te direcionar. Tem que orar e jejuar por eles. Eu sou fruto da oração e do jejum dos meus pais. Nós somos frutos. Meu pai teve 11 filhos, sabe? 27 netos, 26 bisnetos. E eu lembro dele sempre orando, sabe? Sempre a gente estava nas orações. Nós somos frutos de oração. Então, que você possa orar e jejuar por seus filhos. Que você possa ensinar a palavra. Não é? O pastor não manda ler esse texto à toa, nem que seja uma vez por semana, irmãos. Senta na mesa com os teus filhos, almoça com seus filhos, isso é muito importante. Tenha uma conexão, olho a olho com seus filhos, converse com eles. Fale dos perigos desse mundo. Fale,
sobre o perigo das drogas, o perigo da prostituição, o perigo das redes sociais, a pornografia. Eu atendo lá meninos e meninas viciados em pornografia, meninos e meninos fazendo nudes nos WhatsApps, já se envolvendo, se tornando promíscuos sexualmente, afetando a alma deles, o emocional deles, a vida espiritual. Converse sobre isso com seus filhos, sabe? O perigo deles se envolverem. Fale a verdade, mostre o que é pecado, leia a Bíblia. Uma vez na semana o pastor pede, lê o texto para eles decorarem a palavra. É a palavra que nos imuniza contra o pecado. O salmista diz no Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Leia a Bíblia com seus filhos em casa, faça um devocional, nem que seja uma vez na semana, converse com eles. Cuidado com isso aqui, com as redes sociais. Isso aqui é um instrumento que, se não souber usar, não vai ser bênção na tua casa, não, vai ser uma maldição. Já tem meninos e meninas viciados. Vocês viram aí um menino que matou o pai, a mãe e a irmã, gente. A gente está vendo um índice altíssimo de adolescentes se suicidando, um índice altíssimo de homens e mulheres altamente ansiosos por causa das redes sociais, ficam se comparando, querendo ter o que o outro tem. Gente, esse Instagram, a maioria de quem está ali é tudo mentira, é tudo montado, é um mundo fictício e as pessoas ficam se comparando. Ensine seus filhos a saberem o que eles estão vendo, porque a nossa mente é o maior campo de semeadura. E quando você coloca lixo na mente, vai ter problema. Então, muito cuidado. A gente já atende lá meninos e meninas que já estão indecisos quanto à identidade sexual. Começam a ver desenhos e as mensagens subliminares vão sendo passadas através dos desenhos, através dos filmes. Aí já começam a aceitar. Eu acho que eu não sou homem, não, eu sou mulher. Porque começou a ver, desde novinho, isso, sabe? Coisas erradas através de desenhos, de filmes, de muitos... Tem um negócio japonês, que agora eu esqueci o nome. Anime. E eu ouvi um travesti falando, que está fazendo sucesso aí. Ele falou, eu comecei a ficar indeciso quanto à minha identidade sexual, quando eu comecei a ver e a ler muitos aqueles animes, aqueles desenhos japoneses, aquelas coisas, e ali foi se infiltrando. Parece uma coisa inocente, mas quando você começa a ver, tem as deformidades. Vocês já viram a moda? Hoje nós vemos um verdadeiro sistema de uma batalha cultural. Porque a indústria da moda está aí deformando o homem e a mulher. Você olha hoje a indústria da moda, você olha o modelo e você não define se ele é homem ou mulher. E uma moda que não embeleza o ser humano, não, que deforma o ser humano. Eu fui semana passada pegar um voo e entrou uma moça que parecia um porco. Ela estava cheia de coisas assim no rosto e parecia um focinho de porco. Eu falei, Jesus, ela deformou o rosto dela. Então, o que Satanás faz? Satanás odeia, guarde isso aqui. Satanás odeia quando ele olha um homem e uma mulher, ele está vendo a imagem e semelhança de Deus. Porque nós fomos criados, o macho e a fêmea foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, qual é a função dele? É descaracterizar a imagem e a semelhança de Deus, deformando o homem e a mulher. E é o que a gente está vendo na moda hoje. Mas deformação. Outro dia eu vi um rapaz no Japão vestido de jacaré, não sei se alguém viu, se arrastando na rua, com uma roupa de jacaré. Tem uns que estão deformando a cara, costurando aqui, fazendo uma cara de cavalo, cara de cobra, sabe? É o que Satanás está fazendo, é o que a gente está lutando hoje. Então, muito cuidado com aquilo que você deixa entrar dentro da tua casa. Você que é pai, que é mãe, cuidado, porque os pais são os guardiões da casa, são os guardiões da família. Adão era o guardião daquele ambiente do Éden. Um momento de bobeira, né? Eva ficou vulnerável e foi conversar com a serpente. Uma distração. Então, muito cuidado, esteja atento ao que acontece dentro da sua casa. A mulher cananeia, ela teve um discernimento espiritual. Quando ela viu sua filha, ela já tinha feito de tudo para que aquela filha ficasse liberta. E ela não ficou, e ela teve um discernimento espiritual. Isso aqui não é uma doença física nem emocional, isso aqui é demônio.
E aí ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela foi atrás de Jesus. Ela venceu barreiras para falar com Jesus, porque ela queria ver a cura da sua filha, a libertação da sua filha. E ela foi bem sincera quando ela falou com Jesus: olha, Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada. Que discernimento espiritual daquela mulher. Que a gente possa ter esse discernimento espiritual. Peça a Deus para te dar espírito de revelação, discernimento espiritual e espírito de sabedoria. Essa é a oração que Paulo fez pela igreja de Éfeso. Você vai lá no livro de Éfeso, no capítulo 1, versículo 16 ou 17, dizendo: Senhor, eu oro para que eles tenham espírito de revelação e espírito de sabedoria para discernir o que está acontecendo. Então não vamos ser alienados, não. Vamos estar com os olhos bem abertos e vamos pedir ao Senhor, sabe, para a gente ter esse discernimento, para ver o que é natural, normal, de coisa de menino e de menina, e o que é demônio. Quando você começar a observar seu filho recluso dentro do quarto, não quer falar com ninguém, não quer ler a Bíblia contigo, não quer orar, não quer vir para a igreja, só quer ficar dentro do quarto, trancado no computador, tem alguma coisa errada. E vou dar um conselho aqui: não deixe teus filhos dormirem com o celular no quarto, e nem ter computador no quarto. E nem televisão no quarto. Quarto é lugar de dormir. Se tem alguma coisa disso dentro do teu quarto, vai interferir no cérebro teu e dos teus filhos, vai adoecer. Isso são os neurocientistas que estão falando, gente. Você quer saber o que está acontecendo com essa geração? Compra o livro Geração Ansiosa, vocês vão ver. Os neurocientistas estão desesperados com essa geração nova. Seu filho de 12 até 22 anos ainda não está com o lobo frontal todo formado. Tudo que é informação que entrar, ele vai aceitar como normal. Por isso que Satanás procura usar os adolescentes, colocando para fumar, para beber. Porque tudo que faz quando adolescente, que esse lobo frontal não está formado, ele vai se tornar dependente. Começou a beber na adolescência. Se tiver um pai alcoólatra, vai ter uma tremenda disposição para ser alcoólatra. E Satanás já sabe disso. Se pai fumava, pode ter certeza, se começar a fumar na adolescência, vai fumar e vai chegar lá nas drogas pesadas. Então, muito cuidado com os seus filhos. Dê duro nos seus filhos, sim. Tenha autoridade. Está debaixo da tua casa? É de menor? É você que sustenta? Você é autoridade nessa casa. Eles têm que te respeitar. Sabe? Agora a gente vê adolescente mandando em pai e mãe. Não tem posicionamento, não tem autoridade. Não, você serve a um Deus que te posiciona. Aqui tem hora para chegar. Aqui eu quero saber com quem tu anda. Ah, esses meninos foram tudo adolescentes lá em casa, né? Eu ia lá na mochila do Silas. Eu ia lá, quando eu vi que o negócio estava perigoso, eu falei: vou tirar o Silas daqui. Vou mandar o Silas lá para a América. Porque eu sei como é que é a coisa. Porque via tudo aqui na minha casa. Eu gostava de estar perto que eu estava vendo. E eu dava duro. Você, pai e mãe aqui nessa, vocês são a autoridade dentro da sua casa. Deus vai cobrar de vocês a autoridade como pai. Deus vai cobrar da mãe a autoridade como mãe, como mulher, como esposa. Deus vai cobrar do pai a autoridade como pai, como homem, como esposa. Vai dar conta a Deus. Agora, depois que eles são de maior, problema deles. Mas enquanto está aqui, debaixo do meu teto, tem hora para chegar. Eu quero saber com quem anda. Eu quero saber o que está fazendo, sim. Olha a mochila dele, sim. Olha o celular, sim. Nada de ter, não, tem senha. Ninguém. Não, você é pai e mãe. É você que sustenta. Eles têm que te respeitar. Sabe? E traga para a igreja. Meu filho tem 10 anos, mas eu não quero. Vai vir. Quantas vezes eu fui para a igreja obrigada? Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque minha mãe falava: vamos para a igreja. Vamos, né? Todo dia, morava do lado, vamos para a igreja. Glória a Deus. Teus filhos podem ficar zangados agora, reclamar, mas no futuro, glória a Deus que minha mãe me obrigou. Glória a Deus que minha mãe me colocava lá, na sala, orando comigo, lendo a palavra. Quantos meninos e meninas eu atendo, adultos que falam assim: olha, valeu a pena. Valeu a pena a minha avó. Ninguém era crente na minha casa, mas minha avó me levava. Olha, quem é avó aqui? Cumpra seu papel de avó. Cumpra seu papel de avó. Você vai ver quantos adultos eu atendo. Falei: Elisete, meus pais não queriam nada com o evangelho, mas minha avó me levava para a escola dominical. Eu lembro dos hinos pequenininhos da escola dominical que eu aprendi. Glória a Deus pelas avós. Né?
Se sua filha não leva, mas leva você que é avó. Vamos para a igreja, para a escola dominical. Fale de Jesus. Ore por esse neto, porque Deus vai ouvir a tua oração, vovó e vovô. Deus vai realizar, sabe? Para finalizar, eu falei aqui, né? Que nossos filhos não serão escravos do sistema. Ore Jesus por eles, ensine a palavra. Seja exemplo de santidade, como foi Lloyd e Eunice. Repreenda o inimigo declarando palavras proféticas. Então, nós vamos fazer, para finalizar, uma declaração profética que eu escrevi aí. Queria que você colocasse na tela, para me finalizar aqui, para passar para o pastor. Vamos declarar juntos? Meus filhos não serão escravos do pecado. Passa mais um aí. Meus filhos não serão escravos do medo. Sai, seus filhos vão ter poder, amor e autoridade nessa terra. Vamos lá. Meus filhos não serão escravos do sistema maligno do mundo. Meus filhos não serão escravos da indústria da moda e do cinema que tenta destruir a identidade sexual deles. Sai. Meus filhos não serão... Meus filhos... Vamos repetir que eu que falei errado. Vamos lá. Meus filhos são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Satanás não tem nenhuma legalidade sobre a vida deles, espiritual, emocional, física e material. Meus filhos servirão ao Senhor e vão atuar nos 7 montes dessa terra: família, religião, governo, artes, educação, economia e comunicação. Vocês creem nisso? Nós já estamos reinando nessa terra. Então, incentive, irmão, seus filhos a estudarem. Obrigue eles a estudarem. Porque vai ser, sabe, uma bênção para a tua vida. Você não vai ter um peso. E profetize na sua casa. Seus filhos vão atuar, sabe, nesses 7 montes. Que foi o que Moisés começou lá com Moisés, quando estava organizando aquele povo para entrar. Ele organizou esses 7 montes. O monte da família, o monte da religião, o monte da educação, o monte da ciência, o monte das artes, o monte da economia. Como a gente precisa de políticos nessa nação, que tenham compromisso com Deus, na área da saúde, na área da educação, na área da ciência. E serão os nossos filhos. Então, incentive seus filhos a priorizarem a Deus, sabe? E a serem homens e mulheres de Deus nessa terra, amém? Vamos ficar de pé? Para a gente fazer uma oração e eu passar para o pastor?